Olá, amigos, tudo bem com vocês? Muito obrigada pela presença, embora à distância. Muito obrigada pela confiança. Tomara que eu seja digna mais uma vez e consiga clarear alguns aspectos ou relembrar alguns aspectos. Antes, porém, me faça um favor. Compartilhe este vídeo, dê um like para que nós possamos também contribuir cada vez mais para a divulgação dessas questões que são cruciais para o momento em que nós vivemos e para o futuro próximo. Nós quem? Eu e vocês, buscamos contribuir para uma cidadania cósmica. O que vem a ser isso? Uma grande cidadania em que todos, sim, serão tidos e havidos como irmãos, irmãos que somos, irmãos em Jesus e irmãos cósmicos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito presente, que são as tragédias geofísicas, geológicas, as tragédias que ceifam tantas vidas e qual é o real significado dessas tragédias. E eu vou abordar essas tragédias sobre um outro enfoque, não tirando o caráter destrutivo que as mesmas têm, mas abrindo para um ponto em que é mais difícil elas serem compreendidas, como o poder de cura dessas tragédias. Então nós vamos... eu não sei nem o nome ainda que eu vou dar a esse vídeo. Acho que eu vou chamá-lo de A Cura pelo Fogo. Então nós vamos entender o que é o fogo primeiro. Não. Primeiro eu vou pedir a vocês que se lembrem de uma live que vocês fizeram comigo, porque eu sempre espero um sinal de vocês para o tema, sobre os corpos sutis dos homens. Então nós vimos o corpo físico, esse que desaparece aqui com a morte física, aliás é a única que existe, e os corpos sutis, o corpo etérico, o astral, mental, e por aí nós já tratamos esse assunto, nós não vamos repeti-lo, mas seria bom que vocês identificassem aí qual foi a live que tratou disso, se vocês assim nunca ainda estiveram no canal ou se vocês não assistiram. Então, o primeiro esclarecimento que eu acho que eu ainda não falei aqui com vocês, assim como nós, os animais também têm outros corpos, os vegetais, os minerais, os elementais da natureza. E os elementos da natureza. Os elementos da natureza quais são? Água, fogo, terra, ar. E tem gente ainda que admite o éter. Se nós estivermos dentro do taoísmo, nós vamos falar ainda dos metais e da madeira. Não, mas nós vamos ficar hoje com o fogo purificador, porque a principal função dele é a purificação. E antes de começar especificamente com o fogo, nós vamos ver onde o fogo existe. O fogo existe em qualquer manifestação de calor, na febre, no laser, nas queimadas, nas lareiras, nas cauterizações, nas fogueiras. Aí vocês vão perguntar para mim, nas velas, o que a vela cura? A vela cura o ambiente de miasmas criados pelos maus pensamentos nossos, que chegam até a nossa aura e a perfuram, se nós também estivermos envoltos em vibrações más. Porque estando a Terra à distância que está do Sol, não era para nós termos calor se não fosse o fogo, o elemental fogo, o elemento fogo, onde vivem o elemental, a forma energética. Quando eu disser elemental, eu estou me referindo a duendes, tá? E aí, então, é o caráter polêmico dessa fala. Para muita gente, duendes são assombrações. Que seja.
Aí, nesse ponto, aí, só nesse ponto, a semântica não tem muita importância, não dá muito erro usá-la de um jeito ou do outro. Vou usar como elemental, as salamandras são elemental que habitam o interior do fogo. E fogo, eu estou ampliando a concepção. Eu disse que o fogo são as queimadas, os vulcões, as lavas dos vulcões, as fogueiras, as cauterizações médicas, quer seja laser, o laser também é um calor, então, e as velas. Antigamente, mas muito antigamente mesmo, milênios antes, mas eu ainda assisti a aula disso quando eu fiz um curso de terapeuta. Havia umas ventosas, pequenas, vou chamar de taças, pequenos recipientes de vidro, que, muito aquecida, punha em cima de um ferimento para ou desinfetar ou cicatrizar. Então, qual o elemental que agia dentro desse calor? A salamandra. Todo mundo conhece fogueira, porque todo mundo já conhece festa junina, ou já, quando criança, brincava de fazer fogueira, porque em tempos passados aí, os brinquedos eram muito diferentes e até também muito perigosos. Então, por mais que houvesse vigilância de adultos, sempre havia um grupinho escapando e à noite fazia fogueira. Então, pense numa fogueira. Vocês percebem as labaredas subindo, desmanchando, descendo? Aquele movimento de subida e descida? Aquilo são silhuetas, são as salamandras. Então, elas não vivem fora do calor. Quando elas sobem, que o ar está frio, elas já se desintegram para novamente serem atraídas pelo calor das chamas, ou de uma lareira, ou de um fogareiro, e elas tornam a viver. E elas têm o poder de direcionar o fogo para processos de cura. Tá bom, mas o que tem a ver isso com o planeta? Não só o calor, o fogo tem a ver com o planeta. Também a água, também o ar. No planeta, as salamandras atuam, né, em grandes profundidades até profundidades oceânicas mesmo. Mas lá há calor? Há um tipo de vida que proporciona, quando as placas tectônicas se deslocam, um tipo de calor, e esse deslocamento chegando até a crosta, chegando até a superfície, provoca fissura. Mas o que tem isso com o calor? Então agora é que eu vou retomar a importância dos corpos. A Terra tem um corpo sutil, como todos os outros corpos que eu disse. O animal, o vegetal, o mineral, até a pedra bruta morre. Mas nunca vi morrer, claro, porque ela morre em grandes ciclos. A função, então, desses elementais é modificar o planeta para que ele possa criar seres adequados ao novo momento que já começou em 2010, vai chegar num pequeno ápice agora em 2085, 2050 e vai prosseguir até o ponto que não vai haver mais nenhum resquício de expiação e prova, porque a grande colônia umbralina, densa, sofrida, sofredora, maléfica, de umbral, que algumas religiões chamam de inferno, ou de Hades, seja como for, já foram quase totalmente desocupadas. Foram para onde? Onde a vibração de cada elemento, cada ser que ali existia, foi atraído. Planetas muito sofridos, habitações muito tristes, muito cruéis, muito sofredoras mesmo. Então a Terra precisa, no seu corpo físico também, no corpo físico, no seu corpo astral,
que é regido pelos nossos pensamentos, pelo nosso astral e pelo astral de outros planetas. Quando eu falo planeta, eu estou incluindo aqui também as estrelas. É melhor eu dizer astros ou corpos planetários. São outras moradas na casa do Pai, onde a gente vive com outros corpos. Então, essas grandes catástrofes, essas tragédias que eu citei no início, queimadas, enchentes, terremotos, explosões vulcânicas, têm o condão de purificar, de modificar, sutilizar o corpo etérico físico da Terra, para que ela possa ser morada, ser condizente com o novo ser humano também mais delicado que está aí já começando a reencarnar. Nós vamos até perder alguns chakras para ganhar o muito importante, eu já falei isso daí, chamado o cerebral direito, que não tem nada com o hemisfério direito ou esquerdo do cérebro material nosso. É um outro chakra, e grande chakra, são forças energéticas de recepção de energia, que vai possibilitar a vivência e a convivência de um homem melhor aqui na Terra. Então a Terra tem seu corpo físico preparado por essas catástrofes. Ela passa por um processo de transformação, de um processo de cura, para se alinhar aos novos seres que aqui habitarão. E nessa linha de raciocínio, eu quero dizer o seguinte: as pessoas encaram com uma grande desgraça, como um grande sofrimento, as perdas materiais, as perdas humanas, animais, vegetais, que são levadas de roldão, que desaparecem face a esse tipo de fenômeno físico que nós estamos abordando. Eu citei a salamandra, mas eu posso também nominar o elemental das águas, como as ondinas, e do ar, como os zéfiros. Os zéfiros, eles têm assim uma postura como de criança mesmo. Eles vivem nas nuvens e pode observar as nuvens, o formato que elas tomam com o vento, porque eles são, né, também um dos elementais do vento. São bichinhos, cachorros, vacas, que assim que se formam, o vento também dissolve para formar outra. Então, por que disso tudo? Por que dessas tragédias? Gente, a Terra, nosso planeta, demorou muito para ser criado, milhões de anos. O ferro, o manganês e o níquel foram metais pesados de preparo, de refinamento, de muitos anos, mas que excede a nossa inteligência. Por quê? Porque a crosta terrestre precisava de metais muito densos para aguentar a densidade mental nossa e de todos os seres que aqui habitam. E agora é o contrário. Então precisa que as coisas se refinem. E essas tragédias, que vocês entendem somente, nós entendemos, né, como catástrofes, realmente tem um outro significado que vai além da morte. É a preparação, é a modificação do planeta para novos tempos. Mas nada foge do controle dos planejadores cósmicos. Quem pereceu nessas condições, ou pereceu porque assim alterou a energia de onde viveu, ou planejou junto com os planejadores cósmicos que viriam para viver junto com os outros, não tanto preparados quanto eles, para estar aqui, tentar prepará-los e ir até embora, já numa situação de amparo para aquelas almas, aqueles espíritos que não estavam tão preparados como eles. E com isso, eu quero dizer que o fogo é curador.
Ele curou o que então? O que ele cura? Desde o nosso corpo físico, que ainda não fez uma cauterização, um ferimento qualquer, que ainda não fez algum procedimento a laser, até, junto com as salamandras, ele cura, ele prepara o solo, a geografia terrestre. É interessante. Vocês podem notar que eu passo muito tempo para retomar a uma live, retornar a uma live. Por quê? Porque eu fico esperando o que eu vou fazer. Como é que eu espero isso? Eu vou prestando atenção no que me cai a mão. Então, nos últimos 20 dias aí, caiu-me às mãos muita coisa sobre o poder curativo do fogo, a transição e as tragédias, o caráter verdadeiro, real das tragédias, que não é somente, houve a desgraça, matou 36 feridos, não sei quantos desaparecidos e queimados. Não é só isso. É aqueles que já encerraram o ciclo e foram para outras escolas de aprendizagem. Mas todos foram avisados e aceitaram antes de vir que assim seria. Porque, como eu ia dizendo, a mídia vive de notícias sensacionais e não faz corretamente. Dá o lado trágico, triste, que se a gente observar essas notícias à noite, fica impressionado. Não só porque é muito triste mesmo, conforme eles abordam, conforme a gente vê, mas porque não tem esse outro lado. Olha, aconteceu, estava previsto, foi aceito, e aquele que tinha condição, que pereceu junto, o fez amparando aquele que pereceu junto também não tinha. É essa mensagem que eu quero deixar. E por isso que a gente fala, compartilhe. Esses ensinamentos têm que chegar o mais longe que puder. Por quê? Porque eles retornam para nós enriquecidos. Muitos já ouviram falar dessas coisas, o que significa essas tragédias, mas vocês ouvem não apenas, e nós ouvimos e vemos apenas num enfoque, o ressarcimento kármico também, mas sim, e principalmente a desocupação de vagas de uma escola. A Terra não precisa mais dessa geração que está indo embora, que vai ser a nossa geração. A geração vindoura, e a que está aí, que vai completar agora de 40 a 45 anos, foi programada para viver 102 anos. Se ela não suicidar, se ela não acabar com os corpos sutis através de droga, e droga é o cigarro, é a maledicência, é a ganância, é a mentira. 102 anos, vai viver bem. É isso que é pouco abordado e é isso que a gente tem que divulgar. O viver bem, o andar como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Minhas bênçãos a todos e meus agradecimentos mais uma vez. E mais uma vez, compartilhem, dê o like e até a próxima live. Obrigada.